A gente pode ver isso como uma derrota, mas a gente pode ver todo o ataque à democracia que vem sendo feito em todas as esferas, não só cultural, como uma derrota muito maior. Eu acho que a coisa dos 18 anos, com a qual eu não concordo, é menor diante da coragem que o museu está tendo de fazer isso agora. Há um momento em que a burguesia abandona sua velha máscara liberal e se declara cansada de carregar sobre os ombros os ideais de justiça da humanidade, as conquistas da civilização e outras besteiras. É pra hoje. É hoje. As personagens se vestem pela mais curiosa fantasia burguesa. Acha que precisa ser durona, não dá espaço para a dor passar. Fazendo o que eu gosto. Me divirto. Representá-la no desenho que dela faço, não posso. Olá, boa noite. Boa noite. E a gente abre o programa com polêmica sobre a esperada mostra Histórias da Sexualidade, que começou nesta semana no Museu de Arte de São Paulo, MASP. Pela primeira vez na história do museu, existe uma classificação etária para maiores de 18 anos. A gente foi na abertura para falar com os ativistas que estavam lá em frente ao MASP e conversou também com quem viu a exposição. O Brasil está passando por uma onda de obscurantismo e de intolerância que a gente imaginava que não teria mais que passar por isso. Hoje nós, produtores culturais de diversas áreas, estamos reunidos aqui no MASP para criar um movimento de reversão a esse estado das coisas. Fábio Miguel, artista plástico. Mário Bibiano, eu sou artista plástico e produtor cultural. O Bebel Abreu, editora e produtora cultural. Eu sou Marcelo Rubens Paiva e sou escritor. Daniel Jablonski, artista e professor. Ivo Mesquita, pesquisador, curador e escritor independente. Silvia Werneck, eu sou crítica de arte e curadora independente. O Nuno Ramos, eu sou artista plástico e eu escrevo. Sou João Galera, artista plástico. Meu nome é Renata Karime, eu sou estudante de artes visuais. Sexualidade tem que estar dentro do museu. Sexualidade faz parte da vida, né? Eu acho fundamental, na verdade, a arte é comunicação, né? E a sexualidade é uma parte muito importante da gente. As pessoas, elas esquecem que elas nascem peladas, que elas são peladas, na verdade, por natureza, não é? E a nudez não tem problema nenhum, a gente tá falando de gente, a gente tá falando de corpo. E não é todo nu que é erótico, às vezes é. Às vezes não é. A gente tem um compromisso com o país e com o ser humano, com as nossas crianças. E eu acho que eles estão usando as crianças para uma finalidade que não é legal, não. A exposição que está em cartaz tem classificação indicativa de 18 anos. O que você acha disso? Eu acho um retrocesso. A gente pode ver isso como uma derrota, mas a gente pode ver todo o ataque à democracia que vem sendo feito em todas as esferas, não só cultural, como uma derrota muito maior. Eu acho que a coisa dos 18 anos, com a qual eu não concordo, é menor diante da coragem que o museu está tendo de fazer isso agora. Não é uma questão apenas das artes plásticas, é uma questão de toda a cultura e não apenas, é uma questão dos direitos humanos, é uma questão de direitos civis. É o começo de uma censura e que quem viveu a ditadura sabe que não termina bem. Eu acho que caberia a cada família escolher se os seus membros podem ou não entrar. Será que o pai não sabe o que é bom para o filho? Será que o pai não conhece o filho? Sabe? O que ele pode... O que vai machucar ele aqui? Você é uma jovem de 17 anos que está aqui no MASP, mas não vai entrar na exposição. É uma infelicidade, né? O que é que eu posso fazer, né? Proibiram? Existem pessoas que colocam tabu em coisas que são de relevância pra gente, sabe?
exposição. E aí? Adorei. Achei a exposição excelente, quer dizer, combinar os antigos quadros do acervo do MASP, que eu conheço, desde o Perugino, Gauguin e outros, com essa modernidade e essa discussão. Não sei de quem foi a ideia, mas a história da sexualidade foi uma ótima ideia. Na exposição muito importante, ela traz umas questões muito urgentes nos dias de hoje. A gente tem dois direitos que devem ser ponderados, né? A liberdade, a manifestação e expressão artística. E há, de um lado, também o direito da criança e do adolescente. São ambos os direitos fundamentais, ambos tutelados pelo direito e pela Constituição brasileira. O regramento que nós temos hoje em dia, ele é específico para teatro, para as obras audiovisuais, é a única referência que nós temos. É importante que a gente discuta e discuta sobretudo com a classe cultural. É importante envolver museus, envolver galerias, envolver esse mundo artístico na discussão de uma classificação indicativa própria para as artes visuais. O que pode para você? Eu acho que para mim pode tudo, eu sou livre. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Bom, o grupo canadense Cirque du Soleil está de volta a São Paulo após 4 anos. O espetáculo Ama Luna convida o público para uma misteriosa ilha governada por deusas. Por trás de toda a beleza apresentada no palco, tem uma rotina dura de muito trabalho. A gente pediu licença aos artistas e fomos acompanhar os bastidores do circo. I was training uneven bars for our Amazons act. It takes skills from artistic gymnastics, and we have the uneven bars, but we have 4 bars, which makes it different. We can create different skills for this act because we have a different apparatus. Difficult, it's you want to stay in character, but you need to be focused for your skills. So it's a balance between telling the story to the audience, but also making sure you're focused when you're on the bar and doing your skill properly. During the show, anything can happen. It's a live performance. So sometimes there's mistakes. Sometimes something happens with your costume, or you have a personal, like you trip, or anything can happen. Yeah, it's normal. And the beauty of it is that so much is happening on the stage that the audience may not even see what happened to this one person. Every week we chalk our bars because at the end of each week it loses the chalk from doing the act so many times. So we like to use, we scrape off the old chalk a little bit, we put honey to help with the grip to make it more sticky on the bar. Then we spray it with the water and put the chalk on top to make it texture because you don't want it to be slippery. So the honey and the chalk makes it a little bit clumpy. It gives it texture, yeah, and it makes you feel like you have a good grip on the bar because if it's too smooth, your hand will slip off. Gymnastic. We practice a lot every day, yes, but the competition is like 1 time a month. Here is like every day competition. You have to compete with yourself, you know, because you have to prepare yourself to come down, to practice and everything. It's completely different. You need to be one of the best because the casting is all over the planet, you know. In gymnastics, I was in Ukrainian team. And here is like from the whole planet people can come and perform. I push myself harder here, yes, because I have 5 hoops and I need to control all that. In sport I have just 1, so here is harder. And to go every time in front of 2,500 people, it's not easy.
Hoje faz 63 anos que o escritor e dramaturgo Oswald de Andrade morreu. Com certeza, ele estaria orgulhoso da notícia que a gente está dando agora. A reestreia do Rei da Vela, um texto escrito por ele em 1933? 33. A peça O Rei da Vela, apresentada em 1967, foi um divisor de águas, né, na história do teatro brasileiro. Não, e pensando também, um divisor de águas para a história da arte no Brasil. O Caetano assistiu à inauguração do Rei da Vela e conta que o Rei da Vela ali também foi um catalisador do tropicalismo, olha só. Exatamente. E agora o Zé Celso e o Renato Borg, que estavam na primeira encenação, estão de volta, 50 anos depois. As personagens se vestem pela mais curiosa fantasia burguesa equatorial. Rei da Vela. É um texto para o Brasil de 1933, 1967 ou 2017. É tudo. Ele é um espetáculo histórico, ele é um espetáculo que é uma linha divisória, entendeu? Ele divide um teatro brasileiro antes e um teatro brasileiro depois. A estreia foi muito engraçada em 67, porque quando acabou, as pessoas ficaram no teatro e depois a gente ficou lá dentro e falou, ué, mas eles não vão embora. Aí a gente foi saindo. E aí eles falavam, que coisa, hein? Nossa, que louco. Mas ninguém tinha coragem de falar o que achou. Não entendiam. Não, ficou meio perturbado. Um rei agoniza. O povo na jaula delira. Oswald de Andrade é o maior poeta do Brasil. O maior filósofo, os irmãos Augusto Campos e Haroldo Campos diziam que ele é o único filósofo original. A censura não sabia o que fazer, porque como é que é proibir uma peça que foi escrita em 33, publicada em 37, por um homem que fez a Semana de Arte Moderna de 22, era uma loucura eles assumirem essa proibição. E a nossa geração driblou totalmente a censura, porque nós trouxemos uma nova maneira de ver o mundo. Nós trouxemos um jeito descolonizado. Tanto que, por exemplo, no teatro não entrava ritual africano, não entrava ritual indígena, não entrava música pop, não entrava teatro de revista. Era um teatro caretérrimo. Dona Cesarina! Vivendo também a secretária, a mulher de verdade. E a peça a gente presentifica agora, porque o Rei da Vela está mais violento, mais atual do que agora, que está subindo essa onda de fascismo, essa coisa terrível, essa coisa de gente conservadora, que quer proibir, que quer fechar. A peça é tão atual como no momento que ele escreveu, em 33. Tem uma fala linda que ele fala, há um momento em que a burguesia abandona a sua velha máscara liberal e se declara cansada de carregar sobre os ombros os ideais de justiça da humanidade, as conquistas da civilização e outras besteiras. É pra hoje. É hoje. Eu sou de ferro. Vou mandar preparar a langa. Ah, e os bolinhos e os pés de moleque. Abafa! Abafa! Olha os beijão do Zé Celso no palco. Zé Celso com 80. E o Borg também. Os dois com 80 anos. Uau! Artes plásticas. E a Amélia Toledo também, ó. Também, né? A Amélia Toledo mais ainda, né? Tudo está se interligando, né, hoje. A Amélia Toledo está prestes a completar 91 anos. Olha aí. E ainda na ativa. Tá vendo? Era isso. A artista acaba de ganhar uma retrospectiva no Centro Cultural Banco do Brasil. São 60 obras, entre esculturas, objetos, desenhos, pinturas. É um passeio pelos principais trabalhos de uma das mulheres mais importantes da história da arte brasileira. Amélia Toledo, ela sintetiza essa curiosa passagem entre o espírito moderno e o contemporâneo. Por isso que as obras dela são, ao mesmo tempo, um mergulho no passado e um encontro com o futuro.
Ué, fazendo o que eu gosto. Me divirto. Então nós temos, desde o subsolo, onde nós trabalhamos, por causa da arquitetura, a ideia da caverna, com obras de interatividade, em que as pessoas vão dialogar e participar das experiências de Amélia. Nós dividimos os andares do CCBB com pinturas de cor. No primeiro andar são pinturas azuis, no segundo andar pinturas vermelhas e no terceiro andar pinturas amarelas. Nisso as pessoas vão poder perceber toda a potência de cada cor, quer dizer, como cada ambiente, cada conjunto de cor transforma inteiramente o ambiente e provoca novas sensibilidades. Meu trabalho é feito de diferenças. Eu acho que sempre foi um pouco essa minha postura de pouca interferência. A minha maneira de trabalhar é pegando material que já de si se curvar, ele para em pé. Amélia foi uma mulher do seu tempo, foi uma mulher, a grande dama da contracultura. Ela trabalhou nos anos 60, uma década particularmente importante e muito triste para o Brasil, mas ela soube, através do afeto e da comunhão, dar sentido e poesia, mesmo nos momentos mais tristes. As pessoas precisavam se abrir mais para a surpresa que pode vir não é uma questão do cara. Às vezes ele desanima no meio do caminho porque não faz aquilo que está sendo esperado dele. Mas esperar uma receita de um artista é uma mutilação. A partir dessa base modernista, ela incorpora sentimentos contemporâneos. Ela provoca, ela instiga, ela não se limita a essa racionalidade. Ela pesquisa materiais, digamos, quase que vulgares, plásticos, elementos do cotidiano, e ela dá sentido e poesia a isso. Olha, ela vai completar 91 anos no mês que vem, né? Daqui a um mês mais ou menos. É uma grande homenagem a tudo que ela fez na vida toda. É porque eu gosto de trabalhar. Gosto de combinar as coisas ou descombinar, surpreender. E no próximo bloco, o ex-Titãs Charles Gavin vem ao estúdio do Metrópolis lançar o disco Primavera nos Dentes, uma releitura das músicas do grupo Secos e Molhados. Fique aí, a gente volta já já. Agonizo-se tanto, retomar a origem das coisas. Sinto-me dentro delas e fujo. Salto para o meio da vida. O baterista, produtor, pesquisador, apresentador Charles Gavin é um apaixonado pelo trabalho dos Secos e Molhados. Tal paixão fez ele montar um grupo que faz uma releitura dos 2 discos clássicos da famosa banda dos anos 70. Com vocês, Primavera nos Dentes. Os
e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem moinhos. E o que me resta é só um gemido. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos. O sangue latino, minha alma cativa. Primavera nos dentes no Metrópolis. Charles Gavan, por favor, venha para cá. Vamos conversar com todo o pessoal. Aqui, não vou ficar de costas, você vem aqui do meu lado. Duda, Felipe, Pedro, Paulo, sejam bem-vindos ao Metrópolis. Pô, muito feliz por vocês Muito estarem obrigado aqui, pelo cara. convite, obrigado à TV Cultura por nos receber aqui. E quando eu ouvi falar desse projeto, eu nem sabia que vocês iriam gravar. É? A gente não ia. A gente também não. Ah, mas vocês não sabiam que iam gravar? A ideia era sair Rafael tocando. Ramos, né? A ideia era sair tocando, mas quando o Rafael Ramos, produtor desse disco aqui da DEC Disc, ouviu as nossas demos gravadas no nosso estúdio lá no Leblon, no Rio de Janeiro, aí ele falou, vamos gravar um disco? Claro. E aí, tá aí o LP. Tá aqui o LP, vou mostrar para vocês. Uma linda capa que completamente tem a ver com o projeto, tem a ver com os Secos e Molhados e tem a ver com a modernidade, não é? Sim. É um projeto gráfico da Ana Campos e da Rebeca Braque, que estão desenvolvendo toda a nossa direção artística visual. Aham. Figurino, tudo que elas inclusive. o figurino é da Marta Reis, que, mas com Tem direção uma equipe delas por também. trás disso aqui, né? É uma equipe muito um massa, projeto, ajudando a construir bem É um coletivo. projeto ambicioso, diríamos, entendeu? Porque, desculpe, Duda, Não. é muita responsabilidade trazer a obra extraordinária dos Secos e Molhados para o palco. Claro. Então, a gente não poderia fazer por menos, a gente tem que fazer por mais. Então, estamos com a capa, que tem a ver com esse visual, tem a ver com o show, com o espetáculo, enfim. O Charles Gavan tem um programa no Canal Brasil que se chama O Som do Vinil. E quando eu vi você falando sobre os Secos e Molhados lá, eu percebi que tinha um amor maior ali. Deu para perceber. Tanto que você encerra o programa com Primavera nos dentes. Você percebeu isso? Você nem lembra mais. Não, mas o programa... A sua paixão pelos Secos e Molhados é anterior disso. Eu tinha 13 anos quando Secos e Molhados foi lançado. E foi um estrondo no meu colégio. Mobilizou toda a minha sala de aula, os meus amigos todos. As pessoas iam com o LP debaixo do braço, Secos e Molhados. Foi um fenômeno cultural tão poderoso assim, que a gente não poderia passar batido. Então, acho que, para a minha geração que viu, eu vi os Secos e Molhados na televisão, não vi show. Mas a música tem uma resiliência, uma resistência, todas as modas desse tempo todo, que é importante para todas as gerações, até hoje, inclusive a da Duda, que tem 24 anos. Claro. Interromper rapidinho? Por favor. Porque, na verdade, assim, se você for pensar bem, a minha geração toda conhece Secos e Molhados por causa do Charles Gavan, assim. Eu, há anos, quando eu conheci Secos e Molhados, foi assim, viajando uma vez até para São Paulo mesmo, parei em um desses lugares de estrada e comprei um CD de Secos e Molhados que tinha as duas obras juntos. Aí, quando eu fui ver esse CD lá dentro, a direção, não sei o que lá, quem que fez? Charles Gavan. Charles Gavan. Então, quer dizer, quando eu fui convidado para esse projeto, para mim fechou tudo, assim, né? Falei, caraca, o Charles, que foi ele que me apresentou, né? De certa forma, por tabela. Como produtor, como pesquisador de música brasileira, você resolveu fazer uma remasterização, alguma coisa assim, remixagem, né, dos discos. Remixamos os dois discos porque o segundo disco, tem obras dele aqui nesse LP, ele estava fora de catálogo. Eu vou mostrar que eu tenho aqui, ó. Eu tenho o primeiro, só para mostrar para as pessoas terem uma noção. Esse é o primeiro disco dos Secos e Molhados. A capa clássica, a capa super clássica. E esse aqui é o segundo disco. Esse estava fora de catálogo. Esse estava fora de catálogo. Então, fizemos um projeto. E as pessoas não conhecem tanto esse disco aqui. Garanto que a Duda, por exemplo, conhecia poucas músicas desse disco aqui, não é, Duda? Eu conheço porque quando eu vinha conhecer Secos e Molhados, eu me apaixonei, assim, eu ouvi muito os dois. O gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada
como é que vocês fizeram? Porque são 26 músicas entre os dois discos, não é? Sim. Aqui eu fui ver, tem 10 músicas. Tem 10 músicas no LP, no CD que vai sair ainda, né? Está indo para a fábrica. São 11, mas temos mais 2 de bônus que serão lançadas na internet. São 13 no total, mas o show vai ter bem mais. O show tem 15, né? 15 músicas. E o show tem... Vocês não vão querer adiantar, claro, para mim aqui como é que vai ser o show, mas garanto que vai ter alguma atmosfera, alguma coisa diferente. A gente está pensando numa linguagem mais de espetáculo, né? Que acho que abraça melhor o que é o Bré. Tem uma direção de movimento da Lavínia Bisotto, que eu estou fazendo um trabalho com ela de direção de movimento. O figurino, que é parte disso aqui, mas ainda tem alguns upgrades, assim, que pro palco, né? Luz, tudo, assim, tá tudo sendo bem pensado para construir um espetáculo mesmo. E tentar inserir a galera na viagem deles, assim, na licergia e na coisa poética. Sabe o que eu estava lembrando? De um videoclipe, ainda quando você tocava com os Titãs, que começava, eu acho que com uma coisa meio sangue latino e vocês estavam com as cabeças nessa... Não foi isso? Essa canção está no disco Domingo, de 1996. Eu não aguento. Secos e Molhados. Como eu conheci Secos e Molhados. O Charles é o embaixador dos Secos e Molhados no Brasil. Mas é que a música brasileira, ela tem um pouco essa característica. As coisas, nada está isolado, né? Sim. E eu acho que estamos em tempos de falar de tropicalismo também. Os Secos e Molhados são, na verdade, uma consequência do tropicalismo, na minha opinião. Claro. Não haveria nem Secos e Molhados, nem Novos Baianos, se não fossem os tropicalistas. Os nossos queridos Tom Zé, Gil, Caetano, enfim, toda aquela moçada daquele disco icônico Macalé, de 1968, né? Macalé e todo mundo que veio depois. Então, a gente homenageou os Secos e Molhados em 1996. Está aqui a belíssima homenagem com arranjos incríveis, Primavera nos Dentes. Tem show, inclusive, no Rio de Janeiro, dia 31, que vai ser onde? Sesc Copacabana. E a gente vai esperar muito em São Paulo, e a gente vai anunciar aqui no Metrópolis e em todo o Brasil, quando vocês se apresentarem. Obrigado, por enquanto, pela presença de vocês. Eu gostaria que vocês voltassem daqui a pouco para tocar outra música. Pode ser? Com certeza. Pode ser? Daqui a pouco, então. Didi, é com você. Muito bem, olha só, nós convidamos o apresentador e agora também nosso colaborador André Góes para falar sobre o tropicalismo, né? Esse movimento que sacudiu a música popular brasileira no final dos anos 60 e influenciou tanta gente, né? Como a gente viu até os Secos e Molhados e também mais um monte de músicos até hoje. André. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre os 50 anos da Tropicália. Um dos mais genuínos, né? Movimento antropofágico que buscou muita influência lá fora, criando um movimento e um estilo completamente novo na música brasileira, né? Sem dúvida nenhuma, o nome de frente da Tropicália, Caetano Veloso, com Alegria, Alegria, o hino da Tropicália. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou... Também Gilberto Gil e Domingo no Parque, acompanhado pelos Mutantes. Falando em Mutantes, uma das grandes críticas que o movimento da Tropicália sofreu na época chegou até a passeata contra as guitarras elétricas, né? Então a influência de Beatles, do pop, do rock, a guitarra elétrica, na Tropicália foi representada pelos Mutantes. Sem dúvida nenhuma, uma das bandas de rock e um dos artistas brasileiros mais importantes de todos os tempos, influenciaram muita gente lá fora, como Nirvana. Kurt Cobain amava os Mutantes. Andei fazendo de puro aço luminoso. Outro nome importantíssimo, emblemático da Tropicália é o nosso querido Tom Zé. Além do Tom Zé, o artista plástico Hélio Oiticica também foi muito importante no movimento do tropicalismo, porque foi a exposição dele, chamada Tropicália, que o Caetano foi ver e se inspirou para começar a criar a sua música. E aqui, na atualidade, a gente ainda consegue ouvir os ecos da Tropicália em artistas mais novos, como, por exemplo, as Bahias e a Cozinha Mineira. Sou diva, a Pauliceia desvairada é o meu saco.
também o Lineker. Me sinto um peixe fora do aquário, dá pra ver. Johnny Hooker. Agora eu quero ver você olhar pra trás, se humilhar, já sei porquê. No som do Los Hermanos, que buscaram inovar e misturar o pop também com a música brasileira e o rock. Mais recentemente, o Terno, tremenda banda paulistana. E os nossos queridos matogrossenses do Vanguard. Quando chove na cidade, eu lembro de você. Muito obrigado pela atenção. Um abraço, um beijo, boa noite, valeu. Viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, 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 ia. Viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, 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 ia. E olha só, a gente vai mostrar o trabalho solo do Tim Bernardes no programa de hoje ainda. Ele é o vocalista da banda O Terno, que foi citada aqui no comentário do André. E o artista plástico Valtércio Caldas acaba de ter sua obra reunida em livro. Em paralelo, 35 trabalhos do artista estão expostos na mostra Desenhos ou em cartaz em São Paulo. Valtércio, então, falando dos desenhos, acho que o que a gente vê aqui é uma faceta que a gente nunca viu antes, né? O que você falou é muito verdade, que eu acho que, na realidade, o que acontece é que qualquer obra de arte, eu acho que você nunca viu antes. Se eu posso, por exemplo, tratar o papel, em vez de tratá-lo como uma superfície, eu o trato como um espaço. Isso me permite uma certa liberdade de poder fazer objetos tridimensionais até nos desenhos. E como a minha questão é uma questão tridimensional, então eu percebi que eu era uma pessoa livre quando eu percebi que eu podia fazer desenhos tridimensionais também. Tem muitos artistas que apresentam um desenho do processo criativo, né? Nesse caso não, o desenho é a obra em si, né? Exatamente, isso é muito importante. Eu não faço um desenho que seja, não é um esboço, não é um projeto, são desenhos onde o que a pessoa está vendo está acontecendo ali, naquele exato momento em que ela está vendo. Isso é uma coisa importante para a minha poética. Na tua obra, né, nas esculturas, nos objetos, você é bem influenciado pelo construtivismo. No caso do desenho, ele segue a tua mesma linha de pensamento, de construção? Olha, eu acho que eu pertenço a uma geração sem slogan. Quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, muitos ismos estavam em voga. Você tinha o construtivismo, o neoconcretismo, a nova figuração, o minimalismo, você tinha a pop. Foi exatamente essa complexidade que eu acho que nós tivemos que entender. E como cada um desses ismos tem uma qualidade específica, eu acho que nós tivemos que achar uma solução própria para sobreviver a esse legado que era grande, complexo e que nos fez encontrar uma solução muito pessoal para esse enfrentamento dessa complexidade. Para mim é uma alegria, porque o livro pega trabalhos desde 1964 até agora. Faz um panorama mais complexo e mais vasto da minha atitude de desenho e como essa atitude foi se modificando com o tempo. Esse desenho aconteceu como uma surpresa muito agradável para mim. Eu consegui fazer em um único traço uma expressividade do corpo humano através de um único traço. Do princípio do traço e o fim do traço, ele se libera, de certa maneira, da figura. E no próximo bloco tem as exposições espalhadas pelo Brasil. Mas agora, vamos sair fora do país? E a arte é o nosso passaporte.
Metrópolis de volta. O vocalista do grupo Terno, Tim Bernardes, se lança em projeto solo no melhor estilo banda de um homem só. O cantor e multi-instrumentista compõe, canta, toca diferentes instrumentos e produz todas as faixas do disco que se chama Recomeçar. Bem-vindos ao meu primeiro show sozinho na vida. Eu não sei o que vai acontecer. Isso aqui até já montei o climinha que é como se fosse para ser o meu quarto. Seria bem legal se meu quarto fosse assim. Mas é isso. Vamos ver o que dá, então vamos nessa. Talvez não seja pra mim o que eu quero não vai vir e eu nunca vou chegar. O show desse disco, a minha ideia é que o disco ele fosse uma coisa orquestrada, grande e tal, ainda que intimista, mas que o show fosse só eu tocando as músicas como eu criei no meu quarto, sabe assim? Acha que precisa ser durona, não dá espaço para a dor passar. E você cria algumas das suas músicas nesse trajeto, que é do metrô até o estúdio. Não tenho muito uma regra de onde que eu componho, onde eu não componho, assim. Mas muitas vezes componho de noite no quarto, assim, mas eu reparo que em trânsito é um momento que eu penso muito nas coisas. Muitas vezes eu vou tendo ideias e vou meio gravando, assim. Então, às vezes estou no ônibus, às vezes estou no carro, às vezes estou andando, assim. E são momentos onde eu estou sozinho, por mais que você esteja no meio de um monte de gente. Fico dentro da minha cabeça, assim. Talvez não seja pra mim o que eu quero não vai vir, eu nunca vou chegar. Esse disco, Recomeçar, ele é um disco que eu já idealizava ele há muito tempo, assim, porque é uma coleção de canções que eu sentia que elas eram meio que da mesma família, assim, sabe? As letras têm uma narrativa só? Assim, não é uma coisa super cronológica, não é exatamente uma narrativa, mas existe uma forma como as faixas se combinam. Você pode ouvir tanto as faixas individualmente quanto o álbum como um todo, ele é pensado como um todo. Não peça tempo para eu te esquecer, que eu me acostumo, mas eu não te esqueço. Tudo escrito, arranjado, produzido e mixado por você. É um controle total aí da obra. Eu já tinha muita vontade de poder fazer isso tudo assim, com calma, do meu jeito, poder, no meu tempo, me ater a cada um dos detalhes. E no Terno eu já tenho muito uma função assim de dirigir a coisa toda, assim, né? Tanto faz, tanto faz. A música Tanto Faz, que ela pode ter uma conotação tanto de um amor, né? Quanto uma conotação política, até de repente. Sim, até de repente. Até de repente. Super. Ela individualmente, eu acho que ela tem a ver com esse contexto que a gente tá de polarização e de se sentir sem forças e sem saber como agir diante de uma situação que não tá legal, assim. Mas ela é mais do que uma canção que fala sobre política, ela fala sobre o sentimento. Eu acho que o disco fala muito sobre o sentimento, sobre como que você se sente diante de uma coisa. De narrar como a história irá se contar, que ninguém é capaz de opinar. Recomeçar? Eu acho que é entender os ciclos das coisas e tá meio de bem com cada fase dos ciclos. Vai ter Copa, vai ter Carnaval, mas continua errado. Nada é justo ou injusto, senão a justiça. De fato, tanto faz, tanto faz, tanto faz, tanto faz.
adoro o Tim, ele é demais. Vocês sabiam que eu encontrei o Tim e a Cris nessa matéria, por acaso, no meio da rua? Não é maravilhoso? Vamos mais de música. O Primavera nos Dentes continua aqui no nosso estúdio. A gente vai ouvir mais uma música. Antes, o Charles Gavan tem algo a dizer. Diz aí. Queria deixar registrado aqui no Metrópolis o agradecimento do Primavera nos Dentes, a Ney Mato Grosso, João Ricardo e Gerson Conrad pela obra extraordinária dos Secos e Molhados. Mestres, muito obrigado pela inspiração, por tudo. E a gente toca agora do segundo disco, a faixa Angústia. Agonizo se tento retomar a origem das coisas. Sinto-me dentro delas e fujo. Salto para o meio da vida, como uma navalha no ar que se espeta no chão. Posso ficar colado à natureza como uma estampa e representá-la no desenho que dela faço. Não posso. Nem nada está como é. Tudo é um tremendo esforço de ser. Agonizo se tento retomar a origem das coisas. Sinto-me dentro delas e fujo. Salto para o meio da vida, como uma navalha no ar que se espeta no chão. Tchurururururu, tchurururururu, nada está como é. Tudo é um tremendo esforço de mim. Nada está como é. Tudo é um tremendo esforço Uau! E agora a gente vai para o nosso intervalo. Ah, que pena. Tá bom, então. Então dá uma olhadinha na nossa agenda Brasil antes. Nós já tivemos a nossa fase de carinho apaixonado. Para comemorar o aniversário de Manaus, Leandra Leal se apresenta na cidade com o espetáculo Rival Rebolando. O projeto, que já está na terceira temporada, homenageia as grandes estrelas da noite, recriando um teatro de revista moderno. As apresentações são gratuitas. Experimento cênico multimídia que mescla música, teatro, projeções e aula de filosofia. É isso, baseado em fatos reais, não é uma aula, não é uma peça, não é um show, é uma performance que compila as práticas de FEPA, multiartista que também é professor de filosofia. Em cena, ele é acompanhado por 4 músicos e um DJ. A dramaturgia do espetáculo é toda baseada na pergunta: o que você precisa fazer antes de morrer? E por falar em multiartista, Arnaldo Antunes passou por Fortaleza para uma curta temporada de shows, mas deixou na cidade a exposição Palavra em Movimento, que apresenta obras que marcam os 30 anos de criação dele em outras modalidades artísticas.
Depois de passar por São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba, John Mayer encerra sua passagem pelo Brasil com shows em Porto Alegre e Rio de Janeiro. Cheio de surpresas, o cantor se apresenta no palco de várias maneiras, com banda, acústico, em trio e totalmente sozinho. Metrópolis de volta e a gente continua apresentando a série Meet Joe, que faz o perfil de artistas pelo mundo. Hoje você vai conhecer uma dupla que mora em Chicago, nos Estados Unidos. I play every different kind of music. I feel like the names of styles of music is just a way to describe it. For me, there's a continuity in it about musicality and what the quality of the music is that ties it together rather than the style. I make work that is slow, and it's slowly constructed, it's slowly crafted, and I want people to be able to look at something and enjoy it for some of its formal qualities. I want people to take the time to be with it. Personally, I feel like maybe I want to insert myself into some modernist legacy with a feminist bent and have, you know, the work be looked at in a new light, and I would like the work to have relevance. My name is Diana, I live in Chicago, I'm an artist. My name is Joe, I'm a composer and musician. E o Metrópolis está acabando, todos comigo. Ah! A gente termina o programa com as obras da exposição Histórias da Sexualidade, que está em cartaz no MASP, em São Paulo. Na terça-feira tem uma reportagem completa que mostra, além das polêmicas, também o que é essa exposição e as obras que estão lá. Então, um beijo para vocês. Até terça-feira, então. Tchau, tchau.